Lamentações 3, versículo 18, diz assim: então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Todos juntos? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Todos juntos? Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Vamos orar? Deus, nós acabamos de cantar neste momento que fiel é tua palavra. Ó Deus, enquanto eu estiver falando, nesta noite, o teu Espírito Santo esteja ensinando a tua palavra a cada coração. Abrimos a nossa mente, ó Pai, para aprendermos do Senhor nesta noite. Aquele que aqui veio, ó Deus, com esse desejo, que teu Espírito Santo venha falar aos corações, renovando a alma, pois a tua palavra é fiel. Muito obrigado por tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Podem sentar, meus queridos irmãos. Com a graça do nosso Deus, quero trazer à memória o que me dá esperança. Esse texto, meus irmãos, o texto lido fala sobre memória. A pergunta inicial é: quem aqui já esqueceu o número do celular? Já aconteceu isso com você? Quem aqui já esqueceu a senha do cartão de crédito ou cartão do banco? Já aconteceu? Quem aqui já esqueceu o nome de uma outra pessoa? Meu Deus, eu esqueci o nome. Já aconteceu isso? Meus irmãos, isso tudo é memória. O cérebro humano, ele pesa mais ou menos, o cientista diz, para 1,2 kg, 1,5 kg. É tão pequeno, mas ele é interessantíssimo. Diz há cerca de 85 bilhões de neurônios, 16 desses bilhões no córtex cerebral, responsável pela memória, e todos eles estão interconectados. Para você ter uma ideia, um PC comum tem a capacidade de 1 terabyte de armazenamento, mas o cérebro, em estudos biológicos, diz que ele pode armazenar 1 petabyte, que é 1000 terabytes. Sabia disso? Assim, toda a informação de um computador caberia na cabeça de qualquer adulto. Esse é o cérebro. Segundo o documento da neurociência, para esgotar a capacidade de armazenamento cerebral, um ser humano teria que estudar 10 horas por dia, durante 300 anos. Este é o cérebro. É interessante nós vermos isso. Percebemos que a constituição do cérebro humano é fantástica e ainda muito mais por descobrir. Mas esse texto ainda fala não somente sobre o cérebro, fala sobre a esperança. Estamos terminando o 3º mês do ano de 2021. A pergunta é: como estava a sua esperança no início desse ano? Quantos se lembram disso? Como agora está a sua esperança neste tempo? Eu acho interessante que uma emissora televisiva apresentou uma reportagem no dia 31 de dezembro de 2020, que dizia que 81% dos brasileiros estavam otimistas para 2021. Porém, meus irmãos, recentemente, numa nova pesquisa, uma nova reportagem, esse número mudou para 21%, depois da segunda onda do Covid-19. A pergunta é:
Como está a sua esperança? Como está a sua memória? O título da mensagem desta noite é Memória da Esperança. Por que memória da esperança? Porque, segundo estudiosos, meus irmãos, a memória não pode ser apagada, mas ela pode ser substituída. Amém? Substituída por outras que trazem esperança. Foi esse processo que passou Jeremias. E eu queria agora adentrar este livro, Lamentações de Jeremias. Em toda a Bíblia, meus irmãos, não há um texto mais cheio de sentimentos tão intensos e profundos do que este. Este livro foi escrito no ano 587 a.C., quando a cidade de Jerusalém caiu diante do exército da Babilônia. Os episódios, o episódio histórico do que aconteceu nesse tempo estão descritos em 2 Reis, capítulo 25, você pode ver depois, quando o rei Zedequias, ele foi capturado e os seus 2 filhos, e lá nesse capítulo, de 2 Reis, capítulo 25, nesse livro nós podemos ver essa história, que a última visão de Zedequias foi quando foi assassinado os seus 2 filhos, e depois de ser assassinados os seus 2 filhos, diz a história que vazaram os olhos do rei Zedequias. É um tempo muito ruim quando nós chegamos aqui nesse texto. Podemos dizer que este livro é a cerimônia fúnebre do enterro de uma cidade santa, Jerusalém. Uma cidade deserta, com o povo escravizado e seus valentes aprisionados. E o pior de tudo, meus irmãos, olha só, o maior símbolo da presença de Deus, a Arca da Aliança, desaparece neste cenário. Para o quê? Para nunca mais ser encontrada. Foi justamente nesse período. Por isso Jeremias diz, se você estiver com a sua Bíblia aberta, Jeremias capítulo 3, versículo 1, eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Lamentações 3,17 diz assim, afastou-se a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Aqui nós vemos ele falando consigo mesmo. Lamentações 3,18 na King James me diz assim, por esse motivo exclamou, a minha força e alegria se esgotaram, como também tudo quanto esperava de Yahvé, o Senhor. Aqui, meus irmãos, ele diz, pereceu a minha esperança do Senhor. Jeremias, no versículo 19, versículo 20 do capítulo 3, numa versão parafraseada, diz assim, nunca irei esquecer da desgraça, o gosto das cinzas, o veneno que engoli, lembro-me de tudo, como me lembro, o sentimento de chegar ao fundo do poço. Este era o sentimento depressivo de Jeremias, diante de tudo o que estava acontecendo. Mas é interessante, meus irmãos, que no auge da dor, parece que Jeremias acorda de um pesadelo, parece que ele retira de si o entulho que impedia dele ver a luz, e afirma no verso 21, eu quero trazer à memória, aleluia, aquilo que me traz esperança. Amém. Infelizmente, na nossa tradução, Revista e Atualizada, não tem uma conjunção adversativa no início desta frase. Conjunção adversativa é, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Não existe, mas outras versões há, porque o texto sugere isso. Apesar de tudo que estava acontecendo, na NVI diz assim, todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Na King James Atualizada diz assim, contudo, quero lembrar do que me pode dar esperança. Em outras palavras está dizendo, mas a outra coisa que me lembro, e ao lembrar, continuo agarrado à esperança. É interessante nós vermos agora Jeremias falando sobre a esperança e agarrando-se nela, apesar de no versículo 18 diz, pereceu a minha esperança, mas agora ele muda de mente, e ele exercita a sua mente para dizer, eu vou me agarrar à esperança. O que nós vemos é que ele substitui aquela memória negativa pela memória da esperança e afirma, contudo, todavia, entretanto, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança.
Amém. Nós vemos Jeremias dessa forma, meus irmãos. Agora veja bem que a esperança que Jeremias estava falando não era uma esperança passiva de uma pessoa aguardando que algo bom venha acontecer. Não, eu não vejo essa esperança. A esperança que ele esperava era algo ativo, no sentido de condicionar a mente, condicionar o coração a resistir, a esperar, a aguardar, a avançar. Era essa a esperança, meus irmãos. Ele estava dizendo que mesmo que demorasse, iria esperar, agarrado nesta esperança. Por isso que nesta noite, eu creio, meus irmãos, que precisamos aprender que a esperança não é vencer, mas a esperança é nunca desistir. Foi o que aconteceu com ele. Precisamos aprender, meus irmãos, que a vitória da esperança não está simplesmente no ganhar, mas a vitória da esperança está no nunca voltar atrás, nunca retroceder. Olhando para esse texto, como Jeremias consegue agir desta forma em meio ao caos? Essa é a pergunta. Como que ele pode agir com uma esperança no meio de um desespero, de um caos, aonde que muitos estavam aprisionados, o povo levado cativo? Como que ele poderia fazer isso? Para isso, exercita a sua memória, substitui suas lembranças pela experiência com Deus a quem servia. É interessante que estudiosos afirmam que não há esquecidos, mas há pessoas que não exercitam a memória. Eu sou muito esquecido. Não, é que você não exercita a sua memória. Quais as memórias, meus irmãos, Jeremias substituiu, exercitou, para que ele tivesse a esperança? Eu queria aqui trabalhar nesse texto, mantenha a sua Bíblia aberta, sobre memórias importantes. 3 memórias. A primeira dela é a memória da misericórdia do Senhor. Versículo 22 e versículo 23 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Então a primeira memória é a memória da misericórdia de Deus. Na verdade, meus irmãos, nós somos muito parecidos com Jeremias. Acompanhe um raciocínio lógico. Há dias que somos um rio de alegrias, mas outros que somos um mar de tristeza, não é assim? Há dias em que somos campeões da fé, mas há dias em que somos soldados da derrota. Há dias, meus irmãos, em que amanhecemos louvando a Deus em todo o tempo, mas há dias que somos a boca da murmuração, não é? Há dias de luz, mas também há dias de trevas. Talvez muitos neste tempo estão vivendo do modo negativo, marcado pelas perdas, perda da fé, da paciência, de esperar, da alegria de viver, de sonhar. E o que fazer? Olha, pastor, está difícil. Eu perdi fulano de tal, agora é recente. Meus irmãos, precisamos fazer como Jeremias no meio do caos. Jeremias disse e viu a situação, mas ele falou: chega de pessimismo, chega de amargura, chega de desesperança. Quero exercitar a minha memória e lembrar das misericórdias do Senhor, das muitas vezes que o Senhor me ergueu, quando eu não podia mais levantar. Amém. É o que diz no Salmo 40, versículo 2, que diz: Davi disse: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Davi também passou por essa crise, meus irmãos. Quem fez isso? Aquele em quem Davi esperava confiantemente. Por isso que diz: esperei confiantemente pelo Senhor. O que ele fez? Ele me tirou-me de um poço de perdição. Meus irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Foi um Deus misericordioso para com Davi. Jeremias sabia disso. Jeremias aqui recordou que estava vivo por causa do amor misericordioso de Deus. Por isso o texto diz: as misericórdias do Senhor são a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Agora acompanhe comigo o texto. A palavra consumidos é a condição daquele que não tem mais o que fazer, aquele que chegou ao fundo do poço, acabado, derrotado. Esse é o consumido. Por outro lado, no mesmo texto nós vemos que as misericórdias de Deus não têm fim.
O que quer dizer isso? Isso quer dizer que elas nunca chegam nesse estado de derrota, de inércia, de desespero. Não. As misericórdias de Deus são ativas e poderosas para resgatar aquele que não consegue mais se erguer. Amém? É esta a verdade desse texto. As misericórdias do Senhor não envelhecem, não congelam, não apodrecem, são sempre novas. Por isso o texto diz: renovam-se a cada manhã. Amém? Assim é a misericórdia de Deus. E acompanhe comigo a palavra renovar. Renovam-se a cada manhã. Renovar tem um sentido de algo fresco. A raiz hebraica desta palavra é kadosh, e kadosh é algo novo, algo sagrado, algo separado. Amém? Kadosh também, meus irmãos, era um lugar próximo à cidade de Gileade. Gileade era um lugar onde se produzia um bálsamo que servia de cura para muitos males. Por isso Gileade era conhecida como a terra do bálsamo ou a terra da cura. É essa a declinação da palavra renovam-se a cada manhã. Amém, queridos? Isso é bênção, meus irmãos. Podemos dizer que a misericórdia do Senhor é algo sagrado que Ele faz em nós, com a sua cura, com a sua libertação, com o seu poder, porque Ele é misericordioso. Há um lugar de cura para o seu povo, e a base está na misericórdia graciosa de Deus. Por isso, meus irmãos, precisamos desta memória da esperança, precisamos gerar em nosso coração, treinar a nossa mente, a nossa memória, para lembrarmos das misericórdias do Senhor. Lembre você: pastor, o senhor não sabe como é que eu estou nessa igreja, o senhor não sabe quem eu fui antes. Não importa o que você foi antes, a misericórdia do Senhor te trouxe aqui hoje. Amém? É ela que se renova a cada manhã. Mas esse texto ainda fala não somente sobre a misericórdia, mas fala sobre a memória da fidelidade. Se você for olhar comigo, o versículo 23, a parte B, diz assim: grande é a tua fidelidade. Amém? Com essa expressão, meus irmãos, Jeremias dizia que a fidelidade de Deus era grande o suficiente para ele. É importante nós vermos isso. Ele poderia ser um peso para os outros, o povo poderia ser um grande peso de pecados, mas apesar de a fidelidade do Senhor era forte o suficiente para o sustento dele, assim como para de todo o povo. Assim ele acreditava da fidelidade do Senhor. Agora, vamos lembrar um pouco sobre a memória da fidelidade de Deus para o povo judeu. Se lembra? O povo estava escravizado no Egito, e a fidelidade de Deus os tirou do Egito por meio de um libertador chamado Moisés. O povo foi para o deserto, viveu quantos anos no deserto? 40 anos, mas a fidelidade de Deus a cada dia, a cada manhã, apresentava a eles com o quê? Com o maná, com o alimento. Ainda diz o texto sagrado que as vestes deles não envelheceram durante quanto tempo? 40 anos, uma moda que não passou durante 40 anos. Alguém já viu isso? Aí está de roupa nova? Não, é a roupa do meu tio, né? Ou seja, aquela roupa, meu irmão, quanto tempo um calçado seu aguenta hoje, né? Não, se você é bom mesmo, diz lá, não, eu preservo bem o meu calçado. Agora 40 anos, meu irmão, imagine isso. Isso é milagre, é graça do Senhor. A nuvem contra o sol durante o dia, a coluna de fogo à noite contra o frio. Misericórdia, a fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor no Antigo Testamento, levantando juízes, libertadores, profetas, sacerdotes, tudo isso, meus irmãos, era a fidelidade do Senhor. O que nós aprendemos aqui? Aprendemos que independente dos pecados, a provisão de Deus sempre estava lá. Jeremias sabia disso. Deus não muda. O mesmo Deus que fez no passado pode fazer novamente no presente, pois Ele é fiel. Amém? Talvez você esteja como Jeremias. Você chegou aqui com problemas insolúveis na sua mente, a semana começa. Talvez a vida familiar, dizendo o que eu vou fazer. Talvez material não tem
dinheiro, tantas pessoas necessitadas, espiritual, talvez seja o seu problema, até mesmo, quem sabe, ministerial, não importa, meus irmãos, como você chegou nesse estado, o importante agora é resgatar a memória de um Deus que é fiel. Amém? É isso que o texto diz: busque lembranças da fidelidade de Deus, te fazendo superar nos grandes desafios e obstáculos da vida. Com certeza encontrarás esperança. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 diz que Ele é fiel e grande a sua fidelidade. Por quê? O que diz esse texto? Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Não importa se você for infiel, aleluia, Ele permanece fiel. Amém, a fidelidade dele, meus irmãos, não muda, ele não volta atrás. Sabe por que ele permanece fiel? Porque ele fez uma aliança, ele fez um pacto, e por causa dessa aliança e do pacto, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Eu quero dizer que você é fruto de uma aliança, de um casamento com o eterno, e esse eterno, aquele que começou a boa obra, ele há de completar até ser dia perfeito. É isso que ele está prometendo em sua palavra. Há um dia, meus irmãos, que será perfeito. Ele é fiel. Por isso precisamos trazer à memória aquilo que pode devolver a esperança, que é a fidelidade de Deus. Você está aí comigo? Será que você pode pensar em alguma coisa sobre a fidelidade de Deus, que te conduziu até hoje, te guardou até hoje? Precisamos resgatar, meus irmãos, esta memória. Amém? Eu creio que Deus tem bênção para a sua igreja. Mas ainda, meus irmãos, terceira memória que nós podemos ver nesse texto que precisa ser resgatado é a memória da salvação. Versículo 26, a parte A diz assim: bom é aguardar a salvação do Senhor. É interessante nisso tudo, meus irmãos, observar a experiência pessoal de Jeremias para com Deus. Estamos falando sobre memórias e recuperar memórias, mas aqui ele dá a noção por que isso tudo acontece com ele e por que ele pode ter memórias esperançosas em Deus. Por quê? Porque Jeremias tinha um relacionamento com Deus. Ele não era alguém que brincava de ser profeta, ele não era alguém que pertencia ou brincava de pertencer a Deus, não era alguém que simplesmente queria cultuar ao Senhor e simplesmente era um religioso. Não, ele era de Deus. Essa era a diferença. Ele não era um religioso. Essa é a história de alguém que fora salvo e que havia evidências internas desta salvação. A pergunta é, meu irmão, há evidências internas de que você de fato é salvo? Há essa evidência. Quais as evidências, meus irmãos, que ele pertencia ao Senhor? Em primeiro lugar, ele afirma que o Senhor é minha porção. Olhe comigo o versículo 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Primeira a verdade que nós vemos aqui, meus irmãos, ou evidência de que ele pertencia ao Senhor, porque ele mesmo disse: eu tenho uma porção, e essa porção é o meu Senhor. Porção aqui, meus irmãos, tem um sentido no original de posse, de território, de propriedade. Isso quer dizer que quando Jeremias declara isso, ele queria dizer que tinha alguma coisa na vida, e o que ele tinha era esta porção, esta graça de que havia tomado posse. Em outras palavras, ele dizia assim: olha, eu não vou para nenhum outro lugar, e eu não quero nem ir para nenhum outro lugar, pois o que eu possuo é o suficiente para a minha vida durante todo o tempo em que eu existir. O que ele estava dizendo: eu estou contente com o que eu tenho uma porção, eu tenho algo de Deus e isso está dentro de mim, e eu não quero largar isso, mesmo que eu erre, eu quero continuar valente no Senhor, eu tenho algo do Senhor. Amém. Este foi o mesmo sentimento de Pedro
quando gerado pelo Espírito Santo, disse: a quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido, conhecido, que tu és o Santo de Deus. João capítulo 6, versículo 38. Para quem iremos nós? Você já passou por situações assim? Que você diz: olha, eu não aguento mais. E de repente, nesse desespero, você pensa bem: meu Deus, mas para onde que eu vou? Percebe? Para onde que eu vou? Meu irmão, isso é muito interessante, ele falar sobre a porção que havia nele. Você pode até errar, você pode até querer se esconder como Adão depois da queda, mas o que você não pode fazer é esquecer da esperança que há de um retorno de volta para casa, assim como o filho pródigo. Você pode estar lá, de repente, longe do pai, querendo, comendo das alfarrobas, não é, dos porcos, mas lembre-se que há um retorno para a casa do pai. Amém? Há uma porção, há um território, e você precisa lembrar disso, meus irmãos, voltar para casa. A nossa residência não é somente aqui, meus irmãos, não é aqui. Aqui nós somos forasteiros. Hebreus fala de homens e mulheres que foram forasteiros e peregrinos sobre a terra. Hebreus 11:13, por quê? Pois aguardavam uma pátria superior. Quantos ainda têm esse sentimento no coração? Dessa evidência que aguarda algo superior, meu irmão? Será que nesta noite você pode dizer assim: olha, eu tenho evidência porque eu tenho uma porção, e essa porção é o Senhor? Precisamos dessa evidência em nosso coração. A segunda evidência que nós vemos também é a evidência da bondade de Deus. Versículo 25 fala sobre isso: bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Aqui, meus irmãos, Jeremias havia provado a bondade do Senhor, havia experimentado o seu grande amor, e esta confiança era tão grande, que ele diz: olha, mesmo que eu tenha que esperar a vida toda, eu vou continuar esperando no Senhor, porque eu sei que Ele é bom. É aguardar a bondade do Senhor. O Senhor tinha sido bom para com ele, assim como o Senhor foi bom para com Jó. Jó passou um período difícil da sua vida, mas no período mais difícil da sua vida, Jó 13:15, ele diz: ainda que ele me mate, o que eu vou fazer? Eu vou continuar esperando nele. Ah, meu irmão, é isso que deve reger o nosso coração, a nossa esperança de estar no Senhor. Sabia que a bondade estaria lá sempre que precisasse, porque o Senhor era bom. Então, meus irmãos, precisamos lembrar disso. Por isso o texto diz: bom é o Senhor para os que esperam por Ele. E este esperar só é possível para aquele que confia, assim como a alma que o busca. A bondade do Senhor experimentada era uma evidência que Ele pertencia ao Senhor. Amém? Ainda, meus irmãos, outra evidência é o silêncio da confiança. Acompanhe comigo o verso 26, e é interessante nós vermos isso. Bom é guardar a salvação do Senhor. É isso? De que forma? Em silêncio. Ah, meus irmãos, isso não é coisa fácil de se fazer. Quantos conseguem ficar em silêncio na hora difícil? Quantos conseguem se calar? Às vezes dá vontade de a gente falar coisas, a vontade de fazer coisas, mas Deus quer que a gente fique em silêncio. Isso me recorda um pastor, amigo meu, lá em Belo Horizonte, que ele fez uma campanha na igreja. Eu tentei fazer essa campanha quando estava pastoreando lá, mas não consegui. A campanha era 21 dias sem falar mal de alguém. Agora imagine um pastor de igreja. Acontece um problema na igreja: pastor, fulano de tal não chegou na hora. Pastor, o som não funcionou. Pastor, nós precisamos resolver isso e tem que ser urgente, uma pessoa precisa. Pastor, eu quero me aconselhar com o senhor, fulano de tal. E realmente a coisa era feia. Ele
Tenta fazer isso, meu irmão, em silêncio. Como é difícil. Tenta dentro de casa ficar em silêncio com a esposa, com o marido. 21 dias sem falar mal. Meus irmãos, é interessante nós vermos isso. O silêncio é manter a memória da esperança firme a ponto de emudecer. A coisa está difícil, Senhor, eu não sei porque está assim, está doendo, mas não reclama, é ficar calado. Ele estava dizendo, eu aguardo a salvação, o agir do Senhor, sem alarde, sem barulho, sem lamúria, sem murmuração. Aqui, meus irmãos, nós vemos um Jeremias mais maduro, sem desejar amaldiçoar o dia em que nasceu. Jeremias 20:14, ele falou isso, eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Aqui, Lamentações é um livro que foi escrito depois. Jeremias mais maduro, ele diz, olha, eu não vou amaldiçoar, eu vou ficar calado, porque não adianta eu falar isso, ou fazer dessa forma. Aqui nós vemos, meus irmãos, que ele aguarda a salvação do Senhor em silêncio. É a mesma, meus irmãos, atitude que nós vemos em Noé. Se lembra de Noé? Noé, quando estava lá, meus irmãos, Gênesis capítulo 8, versículo 10, fala que depois que a terra estava inundada, ele solta uma pomba, e na espera para que aquela pomba voltasse ou não voltasse mais durante 7 dias. E Noé simplesmente tinha que soltar a pomba e não ficar lá olhando, essa pomba não volta? Não, ele tinha que ficar em silêncio, aguardando ver se a pomba ia voltar. Se era o tempo, se as águas tinham baixado. Em silêncio dentro da arca. Olha, mas eu quero sair dessa arca aqui, já faz muito tempo que eu estou dentro dessa arca. Meu irmão, a arca pode estar cheirando mal, mas é melhor ficar dentro da arca, porque lá fora não tem lugar para ficar. Você está entendendo? Vai morrer do lado de fora, meus irmãos. Ficou esperando, aguardando dentro da arca, não havia nada do lado de fora, não tinha para onde ir, até que as águas abaixaram. Quando as águas abaixaram, de fato ele diz, agora sim, está na hora. E nós vemos, meus irmãos, quando as águas baixaram, Noé saiu da arca, imediatamente, Gênesis capítulo 8, versículo 20, ele levantou um altar ao Senhor, em gratidão, e como sinal do favor de Deus, para com o homem, o que Deus fez? Deus colocou no céu um arco-íris. Amém. Depois de toda tempestade, meu irmão, há um arco-íris no céu, para dizer que o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor é um Deus gracioso. Talvez você não esteja vendo o arco-íris, porque a tempestade está grande, mas ele chegará. Amém. É nessa expectativa, meus irmãos, que nós podemos ficar em silêncio, aguardando a salvação do nosso Deus. Amém. Meus irmãos, memórias, precisamos resgatar essas memórias. Esta é a salvação para aqueles que nele esperam. Quais são as memórias da esperança? Eu queria chamar a equipe de louvor aqui na frente. As memórias da esperança é memória da misericórdia do Senhor. Consegue lembrar? É memória da fidelidade do Senhor. Consegue lembrar? É a memória da salvação do Senhor. Consegue lembrar? Eu não sei o que você está vivendo, o momento que você está vivendo hoje, mas a palavra do Senhor nos insta a renovarmos a nossa memória no Senhor. Eu quero terminar essa mensagem contando a história de um homem convertido através do grande avivalista Moody. Já ouviu falar? Moody era um grande homem avivalista que Deus usou grandemente. E no ano de 1828 nasceu um homem chamado Horatio. Ele nasceu em Nova York. Ele se tornou um grande advogado, um advogado próspero, mas como ele se converteu com Moody também, ele se tornou um fervoroso estudante
das Escrituras. Ele amava a Escritura Sagrada, ele desejava a Escritura Sagrada, e sempre, junto com Moody, ele logrou essa experiência com Deus. Mas em 1871, na cidade onde que ele vivia, houve um grande incêndio. Na cidade onde ele morava, esse acontecimento, esse incêndio, destruiu todos os seus investimentos. Era um advogado próspero. Agora imagine um advogado perdendo todo o seu investimento, todo o seu material. Imediatamente ele ficou abatido, entristecido, e depois de 2 anos, ainda não tinha recuperado a situação financeira dele, resolveu viajar com toda a sua família para a Europa, a fim de participar de uma grande cruzada evangelística com Moody. Ele amava Moody, ele disse: olha, eu quero ir lá, eu quero estar um pouco com Moody, para de repente ter um momento de alegria. E ele comprou as passagens de navio, comprou a passagem para ele, a sua esposa e suas 4 filhas. Marcaram o dia da viagem, e no dia da viagem, conta-se a história que no dia de embarcarem, surgiu alguns compromissos, e ele teve dificuldade de embarcar naquele navio. Mas mesmo assim ele disse: olha, minha esposa, vá com as nossas filhas, e logo depois eu vou atrás de vocês, eu tenho que resolver algumas coisas, logo eu estarei com você. E assim, naquele navio entrou a sua esposa, e entrou as suas 4 filhas. Porém, no dia 22 de novembro de 1873, o navio, no meio daquele trajeto, sofre um grave acidente, um acidente tão forte, que a história diz que naufragou aquele navio em apenas 12 minutos. Os sobreviventes conseguiram chegar ao país de Gales, e dentre os sobreviventes estava a sua esposa. E a esposa de Horatio imediatamente enviou um telegrama para seu marido, dizendo: salvo, porém só. O que devo fazer? Aquela notícia desestabilizou muito Horatio, que comprou imediatamente uma passagem para encontrar com a sua esposa, que estava desesperada, porque as suas filhas não conseguiram sobreviver àquele acidente. E Horatio comprou a passagem de navio e foi fazer aquele mesmo trajeto. É interessante que quando o navio estava passando pelo mesmo lugar onde perdera as suas 4 filhas, o certo, ele perguntou: eu quero saber onde o lugar que o navio naufragou. E quando passou naquele lugar, aquele homem com a memória ainda abalada, ele começou a escrever uma canção, trazendo à memória dele algo que podia trazer esperança. E ele dizia assim, vamos ouvir? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus
sou. Cante comigo. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você imagina você se faria da mesma forma, cantando, escrevendo essas letras conforme ele fez?